ritmo específico? Não, são vários. Sabe, igual pop rock. Eu falo isso porque eu sou músico. Eu sou músico, poucos sabem, mas na igreja do meu pai eu era baterista. Eu tocava bateria, mesmo. Isso é um assunto que muitas pessoas têm dúvida e várias pessoas perguntaram para mim, inclusive eu postei lá no Instagram recentemente falando um pouco. Existem ritmos que eles foram criados e consagrados para adoração a espíritos demoníacos, tá? Isso é real. Existem ritmos que Satanás se apoderou e ele colocou nominalmente, isso é meu, tá? Vamos lá, existem coisas, por exemplo, que no meu ponto de vista impossível é você adorar com certos ritmos. Adorar a Deus, no caso. Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. A gente vai ler em Levíticos, a galera nos chama levita quando a gente canta no culto, mas eu vejo que a tribo com tamanha responsabilidade tremenda, cara. Primeiro que o sacerdote, ele precisava... Primeira coisa que ele precisava fazer é tirar a cinza e colocar perto do altar, trocar as vestes e depois colocar uma nova lenha e acender um novo fogo. E a Bíblia vai falar que essa chama não se apagará. Eu creio que, tal como o mundo das trevas, ele só faz cópia. Satanás não criou nada. Só que Satanás, ele sempre quis ser adorado. Já se perguntou? Satanás, ele chega no deserto com Cristo e ele fala várias coisas, tenta muita coisa. Aí Satanás, ele fala assim, talvez muitos cristãos nunca entenderam a profundidade que tinha nisso que Satanás falou. Se prostrado me adorares, não é só dobrar o joelho, me adorares, tudo isso, todos esses reinos. Satanás levou Jesus a um lugar alto e mostrou todos os tronos da terra. E falou, se você dobrar o joelho, nem precisa morrer na cruz. Resumindo, ele falou isso. Isso tudo vai ser teu. Me adora agora, que tudo isso eu vou te dar. Jesus, ele fala, não tentará o Senhor teu Deus e tal. E Satanás foi embora. Mas isso ficou. Satanás é um cara que sempre quer adoração. E uma coisa diferente do comum, que nós sabemos que acontece, que é o ritmo. Qualquer tipo de ritmo. Você está lá tocando louvor e de repente tem um atabaque. Eu estou fazendo um ritmo comum angolano que nós usamos para cultuar. Só que existem ritmos, William, que são totalmente consagrados a demônios. Existem ritmos que nem chegam para vocês, da mídia, para a galera da mídia e tudo mais. Existe a galera do rap hoje, que está usando bastante, muita atabaque misturada com os beats. A galera do funk usa várias tabaques misturadas com beat, porque não é só. E aí eu vou falar algo muito sério. Existem invocações específicas para os ritmos específicos consagrados a Satanás. Existem ritmos, por exemplo, que, vai lá, isso é bem pesado. Isso que eu vou falar agora é bem pesado. Existem ritmos, por exemplo, que vão ser colocados dentro do funk, que é para uma invocação certeira para um espírito de homossexualidade e sexualidade. Ah, Zé, mas não precisa. Cara, é que é célula rítmica. E no físico, na bruxaria, quando estão fazendo o ritual, eu não preciso falar de como que funciona, mas quando eles estão lá, eles têm que ter um cara percussionista. A Bíblia vai falar que em Satanás, em Isaías, eu creio, nele estavam os tambores. E isso é muito porque vários tradutores traduzem de formas diferentes. Neles estavam instrumentos, alguns traduziram que neles estavam os pífaros, né? Só que o que me vem no meu espírito quando eu leio isso na palavra é o seguinte, William. Pensa. Eu tinha 10 mil. Qual que é o valor que tu tem investido na tua conta hoje no teu nome e no teu CPF? 153. Você está lá fazendo a invocação do espírito. E quando bate cincado, quando é muito constante, quando os caras estão suando mesmo, aí vem a manifestação do Espírito. Elias, ele se levantou contra os profetas de Baal, porque o povo de Deus, ele se converteu aos espíritos de Baal. E naquele tipo de consagração, se você lê Reis, segundo Reis, eu creio, que Elias, ele quando se levanta, eles fazem adoração aos deuses. E nessa adoração aos deuses, se você for estudar os originais, eles tinham ritmos
E era sempre com tambor. Sempre que tinha uma guerra de Israel, sempre que Israel fosse lutar, era sempre com tambores, os levitas na frente. E sempre que Satanás quer se levantar, é sempre com tambores e com instrumentos. Agora, Uziel, quais são os ritmos que são consagrados a Beuzebu, a Satanás? São vários. Muitos. Hoje, Satanás, ele colocou isso muito no cross-media. Então, você vai ver isso em tudo que é mídia. Você vai ver até em música de criança que você nunca imaginaria. Por isso, a Bíblia fala: vigiai e orai. Então, eu creio muito nisso, cara. Eu creio muito porque eu vivi isso na pele. Eu vivi coisas do tipo, a gente tá tocando na igreja e o meu pai fala assim: ei, para de tocar isso. E a gente só estava tocando a bateria. E você sente o teu corpo, você se sente motivado a tocar. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que nós precisamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está aí. Agora, o que esses ritmos fazem no mundo físico? Aí é punk, cara. Pode manifestar um espírito. O cara coloca um funkzinho na casa dele, isso tá curtindo, né? Tá bom. Pra ele. Uziel, pra mim não consigo, cara. Pode ser até um pouco de um lado meio religioso, mas eu sei a essência do que tem. Você atrai espírito de sexualidade dentro da tua casa. Quando você não conseguir suprir, você vai trair tua mulher. Uziel, mas só porque eu ouvi funk, Aí existem vários outros estilos musicais, axé, existem vários estilos, e isso tudo saiu de Angola. Vou te explicar como é que aconteceu a evolução musical do Brasil. O Brasil era índio, e os escravos angolanos, especificamente, saíram de Angola e foram para a região do nordeste do Brasil. Chegando lá, eles foram para a Bahia, e nessa região da Bahia eles chegaram, e eles foram e fizeram várias ramificações rítmicas. Trouxeram junto a Umbanda, trouxeram junto várias coisas. E trazendo isso tudo, isso é a história do Brasil. Trazendo isso tudo, eles trouxeram aquilo que era a essência. Porque antes da África ter sido catequizada, ou seja, evangelizada pela palavra, eles conheciam a especificidade rítmica e demoníaca. Era isso que existia. Se você estudar o Antigo Egito, se você estudar várias coisas daquilo que é a história real, material de África, você vai ver que era aquilo, entendeu? Então, quando eu falo de ritmos, eu falo com certa autoridade porque é isso. Agora, como eu posso mudar, cara? O ritmo é uma sequência de notas que vai sincando. Você sabe, você muda. Sim. Muda um pouco, acabou. Mas me diga uma coisa, aqui, não colocando uma saia justa em você, né? Nesse quesito aí. Mas aqui no Brasil, tem alguma música que é descarado, que tenha esse ritmo? Não vai dar pra falar, né? Não, uma Mas Deve me pergunta... cancelar hoje. Não pode falar, mas... Não precisa falar o... Tem né? louvor que tem. Louvor. Tem. Não posso falar. Uhum. Existem louvores que tem. Existe uma cantora que ela foi muito famosa nos anos 2013, 2012. As letras dela são... Se você colocar no ramo espiritual, você vai falar, que loucura. É como se ela falasse isso: vem se entregar para mim, como na primeira vez. E ela fala várias coisas, não sei, para quem pegou, pegou. E existiram apresentações dessa cantora, se vocês forem procurar, que dentro do ritmo sertanejo, que não tem muito a ver. Uziel, mas posso ouvir? Pode. Cuidado principalmente com a letra e ritmo. Agora, ela colocou umas tabaques mesmo, escancarado, que pra quem ouve fica como se... Cara, eu quando ouvi aquilo, falei, meu Deus. Mano, como que essa pessoa consegue dançar isso aqui, ouvir isso aqui? Porque são coisas que, cara, tá muito na cara. Hollywood tá cheio. Estados Unidos tá cheio. Existem músicas que só tem... Eles disfarçam a tabaco com tarol, sabe? E da bateria você, cara, mas como? E essa música gruda na cabeça e você fica, cara, como assim? Existem frequências rítmicas que entram na tua mente, abrem portais e dão acesso. É como se você estivesse dando legalidade a espíritos de entrar na tua vida porque você deu liberdade. Entendeu? O mundo espiritual é muito organizado. Satanás não entra em nenhum lugar que ele não tenha uma mínima brecha.
Que talvez isso seja a brecha que está invadindo vários corações. O cara já tá triste e me coloca uma música de uma cantora que é conhecida por fazer sad sounds, que a melodia nem é só sobre ritmos, tá totalmente consagrada a Satanás. Você sabe os ritmos, você sabe as notas menores para você fazer notas de terror, por exemplo. Então são frequências que atingem o nosso cérebro e nos fazem nosso lóbulo pré-frontal ele fica ativo às coisas espirituais. Isso você pode pesquisar na psicologia, você vai ver que o que eu estou falando é verdade.